prezado aluno, cara aluna, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa unidade 6 do nosso curso de evangelismo. Bem, essa unidade agora vai tratar de evangelismo e missões. Será que essas duas palavras são sinônimas? Será que elas significam a mesma coisa? Eu quero começar essa unidade com um versículo da Bíblia. É o de Mateus 9, 36. Esse versículo diz assim: ao ver as multidões, Jesus teve compaixão delas, porque elas estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas que não têm pastor. Esse versículo é muito interessante, porque ele nos mostra a necessidade de todas as pessoas pelo evangelismo. Aqueles que não conhecem a Cristo ainda, diz a Bíblia, são como ovelhas que não têm pastor. Daí a necessidade de a igreja fazer missões. E o que é missões? Missões chamamos da ação da igreja para cumprir o propósito de compartilhar com mais pessoas o grande amor de Cristo. Agora não é uma ação, se o evangelismo pessoal é uma ação individual do cristão, missões é uma ação da igreja para cumprir esse mandato de Jesus. Portanto, poderíamos, de certa maneira, simplesmente para facilitar a compreensão, dizer que evangelismo é essa ação quase que individual. Missões, ação coletiva. Só para diferenciar, para você poder visualizar melhor e contextualizar melhor essa unidade. Assim, nós vemos que a ação de compartilhar com muitas pessoas, com mais pessoas, é a ação missionária da igreja. Você vai ver então nessa unidade, por exemplo, o desafio das missões transculturais. As missões transculturais são aquelas direcionadas para outros povos, outros países, pessoas de diferentes raças, diferentes culturas, línguas diferentes, ou a etnias, a grupos também, muitas vezes, minorias dentro de um mesmo país. Nós temos, por exemplo, no Brasil, vários grupos étnicos, né? Como os de imigrantes, os de ciganos, né? Temos, assim, vários grupos que precisam ser alcançados, né? E fazer e alcançar esses grupos também é fazer missões. Então, missões pode se dar dentro do próprio país ou fora. Mas quando falamos em missões transculturais, estamos pensando em alcançar pessoas de outras culturas, de outras raças e de outras línguas, de uma maneira contextualizada, tendo como objetivo realmente implantar o evangelho no coração dessas pessoas. Interessante perceber, você vai ver isso nos dados apresentados nessa unidade, que quase 2/3 da população mundial ainda não ouviram a mensagem do evangelho. Quando pensamos que milhares de grupos étnicos ainda não foram alcançados por essa mensagem das boas novas. Quando nós, por exemplo, nos apercebemos que muitas tribos espalhadas ao redor do mundo nunca receberam um missionário cristão sequer. Há estimativas, por exemplo, de que a população do mundo dobrará em menos de 50 anos. 1.700 idiomas aproximadamente ainda não possuem um único texto bíblico traduzido. Veja que missões transculturais, então, é um desafio muito grande para a igreja e é importante que estejamos atentos a esse desafio, a essa realidade. Na verdade, você vai ver também nessa unidade que uma das maneiras mais utilizadas pelas agências missionárias, incluindo a Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira, para alcançar as nações não evangelizadas, é não mais enviar missionários para pregar simplesmente, mas enviar missionários que vão ganhar as pessoas do próprio país e transformá-las em missionários. Esses missionários da própria terra são os chamados missionários autóctones. São chamados assim porque dispensa que muitos missionários sejam enviados de outros países para lá. O autóctone é o missionário da terra, aquele que está ali plantado.
Portanto, é mais fácil que ele também alcance o coração dos seus patrícios, porque ele está inserido na cultura, ele sabe qual é a linguagem usar. Então, essa tem sido uma das características que os missionários têm utilizado hoje. Você vai ver alguns dados interessantes nessa unidade. Um deles, por exemplo, vai dizer sobre o potencial humano. Estima-se que há hoje no mundo cerca de 140 mil missionários protestantes ou evangélicos de diversas missões, de diversas denominações. 140 mil. No entanto, de 2 a 3% apenas de todos esses missionários estão realmente trabalhando com grupos não alcançados. Os não alcançados, como o próprio nome indica, são aqueles que ainda não tiveram contato com o Evangelho. Isso quer dizer que cerca de 95 a 97% de todos os missionários que estão pregando o Evangelho no mundo não estão envolvidos com a proclamação em terras, em países, em vilas, em cidades, em aldeias que ainda não têm contato com o Evangelho. Assim, como você pode perceber, a maior parte desses missionários está atuando exatamente em países onde há maior concentração de cristãos. Por isso, missões transculturais é um grande desafio mundial para o despertamento de vocações para que façam evangelismo, missões em todo o mundo. Um dos grandes problemas também entraves para as missões cristãs hoje em todo o mundo é a questão financeira. Esse é um cenário importante se observar no que diz respeito à evangelização mundial. Como o dinheiro dos cristãos estão sendo utilizados, daqueles cristãos que ofertam, é claro, você vai ficar impressionado com os dados que estão aí também na nossa unidade. Também um outro dado que é trazido é sobre as necessidades, a necessidade dos jovens, as necessidades urbanas, as necessidades dos pobres. Preste bastante atenção nessas necessidades. Essa unidade ela tem o objetivo de abrir os seus olhos e também o seu coração para alcançar aqueles grupos, aqueles países, aquelas culturas que ainda não foram alcançados. Eu espero que você seja despertado através dessa unidade para o clamor das nações que ainda não têm Jesus. Vamos caminhar por essa unidade com bastante alegria e nos vemos então na próxima unidade. Um abraço e até lá.